Olá e bem-vindos ao segundo episódio do Eleições em Pauta da Exame. Sou André Martins e faltam poucos meses para o primeiro turno e a corrida de 2026 já teve uma semana e tanto. A maior repercussão veio de dentro da própria família Bolsonaro. Michele expôs publicamente um racha com Flávio, o pré-candidato à presidência do grupo político. Além disso, Flávio se inscreveu para discursar nos Estados Unidos sobre o tarifaço e Lula também mandou um recado bem direto a Donald Trump na cúpula do G7. E é tudo isso que a gente resume agora no Panorama da Semana. E mais pra frente eu converso com dois convidados. Emanuelton Borges, que é estrategista político e CEO do Instituto de Pesquisa Alfa, e online com o cientista político da Universidade de Brasília, Murilo Medeiros, para falar sobre a disputa acirrada entre Raquel Lira e João Campos em Pernambuco. Então vamos lá, roda a vinheta. A semana foi marcada por uma crise dentro da própria família Bolsonaro. Na quarta-feira, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro publicou uma série de vídeos em que diz ter sido maltratada e humilhada por Flávio. Nos vídeos, Michele conta que os dois não se falam desde o fim de 2025. A origem da briga está numa disputa de bastidores no Ceará. Ela criticou a tentativa do PL de se aliar com Ciro Gomes, que no passado já havia atacado Jair Bolsonaro. Mesmo assim, Michele negou que pretende se candidatar no lugar do enteado e disse que a prioridade agora é cuidar da família e do marido. Flávio respondeu horas depois. Primeiro, numa live antes do Jogo do Brasil, disse que não iria se importar com o tema. Depois, em nota, disse respeitar Michele e pediu desculpas caso tenha ofendido a madrasta e afirmou estar de coração aberto para conversar. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. E hoje, dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece. Vamos tratar aqui de coisa boa, tratar aqui de futebol, porque o nosso Brasil aí a gente vai conseguir resgatar junto, tenho certeza disso, que é projeto de Deus. Vou conversar com o Emanuelton sobre essa situação. Nas últimas semanas, o Flávio ele estava lidando ainda com a repercussão do caso Dark Horse, a gente viu isso nas pesquisas, e veio mais essa situação, essa crise. Como que você vê que isso pode impactar a campanha do Flávio? Bom, André, obrigado primeiro pelo convite aqui, um prazer estar aqui na Exame. Eu sempre digo que campanha tem que ter unidade, né? Ano passado publiquei alguns artigos dizendo que o maior desafio da direita era a união, o Flávio ainda não era o candidato lançado, e todo esse barulho interno é muito ruim para a candidatura dele, porque causa ruídos externos, né? O Brasil hoje ele tem vários tipos de eleitores que vão eleger os candidatos. Para aquele eleitor da direita, de fato, que já está com ele, não tem abalo de fato algum. Mas aquele eleitor que está indeciso, que tenta enxergar nas opções postas na prateleira, aquele que traga a confiança, fica a dúvida, né? Ou seja, se até a madrasta está colocando esse tipo de argumentação, então um fato, né, da campanha é resolver de fato essas arestas para poder ter essa unidade em torno da campanha. Então, quando vem a público, é porque internamente a coisa não deve estar boa, né? Exato. E a Michele, depois do vídeo, hoje de manhã, ela até publicou falando que não sente raiva, não está brigada com ninguém, e uma espécie de recuo. Você acha que existe ainda, depois de falas tão fortes como ela teve, uma possibilidade de união ali deles em prol da candidatura, ou você acha que isso vai ficar marcado até para ser usado pelo próprio PT durante a campanha? Do ponto de vista de candidatura, eu não creio que o Flávio seja retirado da disputa por uma questão do Bolsonaro, né, da persona dele nesse sentido. O fim da linha vai ser, de fato, eles, né, se abraçarem em prol da candidatura, porque a política é feita, né, desse sentido, é conciliar as diferenças no sentido de uma aliança nesse contexto, né? E repito que, ao invés de gastar energia em novas alianças, você vai estar reconquistando, de fato, aquilo que já está dentro do mesmo teto familiar, né? E chega a ser, assim, inacreditável esse tipo de situação a essa altura do campeonato, de uma campanha que vai ser a campanha extremamente complexa do que foi 2022. E, inclusive, falava ontem num grande evento que é a última janela temporal dessa polarização, porque na partida próxima, o polo principal, né, ganhando ou perdendo, não estará na disputa, e não vai abrir o leque para novas lideranças também.
E além dessa questão relacionada a Michele, Flávio também está tentando lidar com repercussão relacionada ao seu encontro com Donald Trump nos Estados Unidos, que gerou um possível novo tarifaço em relação ao Brasil. Por isso, o senador se inscreveu para discursar pessoalmente numa audiência pública dos Estados Unidos sobre o tarifaço. A proposta do governo americano de taxar em 25% os produtos brasileiros. A audiência vai ser no dia 6 de julho em Washington. E Flávio pediu 5 minutos para falar e, segundo aliados, vai pedir a suspensão da tarifa, defender uma negociação de boa-fé e também sair em defesa do PIX. Nas redes sociais, ele colocou a responsabilidade de toda essa discussão do tarifaço em Lula. Eu me inscrevi para participar dessa audiência pública nos Estados Unidos e representar os interesses do nosso país mais uma vez. Já tínhamos conseguido enquadrar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Agora, vamos fazer o trabalho do Lula pela segunda vez, defendendo o PIX e lutando contra o tarifaço. Os Estados Unidos, além disso, voltando à pauta, também foi tema de fala do Lula durante a cúpula do G7 na França. O presidente falou que espera que Trump não interfira na eleição brasileira. A frase foi direta: não se meta nas eleições do Brasil. Ele ainda aproveitou para defender as urnas eletrônicas. Então, veja, eu acho que ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Do lado americano, Trump também classificou o Brasil como um país politicamente difícil e fez comentários confusos sobre o cenário eleitoral. Ele chegou a misturar os filhos de Jair Bolsonaro ao falar de uma prisão que não aconteceu. Isso tem uma explicação. Um dia antes, a primeira turma do STF havia condenado o deputado cassado Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão por tentativa de interferência no julgamento da trama golpista. Mas vale lembrar que o Eduardo não foi preso. O processo ainda não transitou em julgado e ele não é pré-candidato. Quem disputa pela família Bolsonaro é o irmão Flávio. E na mesma conversa, Trump ainda comentou a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, um tema que entrou no diálogo entre os dois governos. I watched Brazil, the leader who I know a little bit. He's a very volatile person. You know, You're not a fan of Lula, if I'm not I'm mistaken. not a fan or not a fan. I don't think about him, to be honest with you. I don't really think about him. I couldn't care less. But he's a different kind of a person now, very volatile. Manuel, eu também queria que você falasse sobre como o Trump ele tem se colocado, de certa forma, nas disputas aqui na América Latina e principalmente no Brasil, né? Além dessa fala dele no G7, ele também publicou um artigo que ele falou que, após o resultado da Colômbia, ele estaria de olho na eleição do Brasil. Como que você vê essa interferência e essas movimentações? O Flávio, ao mesmo tempo, tenta tirar essa pecha do tarifaço ser culpa dele, e o Lula também, após um encontro, tenta se posicionar ali de uma certa forma contra Trump. O principal erro dos candidatos nessa eleição é não discutir os problemas do país. Note que as pautas são pautas de conflito. Você pega o Zema que vai confrontar o STF, você pega outro que vai confrontar o Congresso. Você não pega um candidato, né, que vai dizer: eu vou resolver a segurança pública, eu vou gerar mais emprego, eu vou trazer prosperidade, que é uma palavra que comove e move as pessoas, né? Tanto é que tantos coaches, né, têm ganhado seguidores e aumentado o faturamento de empresas de forma geral, porque todo mundo quer prosperar. Mas guerra não prospera, tarifa não prospera, intervenção não prospera. Então esse eleitor que ele está ao meio, porque a direita ovaciona Trump, a esquerda demoniza. Mas o meio, ele não gosta quando você tem essa intervenção, porque o Trump ele fez um movimento contraditório. Ele bateu ano passado com as tarifas, atingiu diversas cadeias produtivas, ele retira ou diminui, depois diz que é fã do Lula, e na sequência tarifa de novo, aí o Flávio vai para os Estados Unidos. Nota que a gente não discute a agenda. E a linha da campanha, ela está indo numa linha que vai favorecer a esquerda. Uhum. Por quê? O brasileiro e qualquer eleitor mundial, ele vota pensando no futuro e não no passado. Então, se não tem discussão de agenda, discussão de Brasil, de forma geral, que o Brasil não se resume a Trump, até porque quando olha, a China
vem conquistando espaços em diversas áreas, com portos, aeroportos, áreas estratégicas, os candidatos esquecem de discutir isso. E o Trump, ele causa muito mais barulho do que influência política, né, na cabeça do eleitor. E você vê que temas como o Pix também podem ser usados, porque você colocou, né, que nem sempre está se discutindo os problemas, né? Mas o Pix está no imaginário. Você acha que ele pode ser colocado na campanha, governo defendendo, falando que o Flávio está trabalhando contra? Vai ser cortina de fumaça da mesma forma, mas não uma área que mobiliza o voto. Porque imaginemos o seguinte, vamos pensar o que é que melhora a vida da pessoa. Eu posso fazer um Pix, eu posso fazer um TED, posso fazer um DOC, posso assinar um cheque, posso pagar em dinheiro, mas a renda vai continuar a mesma. Está discutindo o veículo de pagamento, mas não está discutindo como é que eu aumento a renda do brasileiro. Então, note que são pautas que são periféricas, que causam muito mais ruído do que uma análise cristalina de quem pode realmente melhorar o país. O país ele vem com os indicadores macro, para quem olha, está razoavelmente bem, mas o brasileiro faz uma conta que a vida não está melhorando. E o pior, quando olhamos para frente, a perspectiva é de alto pessimismo. Quando perguntamos em relação ao futuro do Brasil, 57% dos brasileiros afirmam que vai piorar. Então, acredito que as campanhas estão indo na direção contrária do que o eleitor quer. Então, está baixando a régua, né, de discussão para poder nivelar por baixo. E isso é muito ruim, porque o processo democrático ele perde muito nisso, né? Esse foi o nosso panorama eleitoral. E agora a gente vai para o raio-x das pesquisas. Pode rodar a vinheta. Agora vamos falar sobre a pesquisa do Instituto Alfa, que foi divulgada no início do mês, no dia 11, que mostrou tanto um cenário de primeiro turno com Lula com 40% das intenções de voto e Flávio com 31%. E mais, além da pesquisa quantitativa, Emanuelton, vocês também fizeram uma pesquisa qualitativa. Sim. Eu queria que você falasse, vocês compartilharam material com a gente, e ele mostrou ali diferentes perfis de eleitores. Eu queria que você detalhasse esse perfil de eleitor e também falasse que, desses eleitores, quem que vai decidir a eleição? A mídia brasileira, né, claro que alimentada pelos consultores políticos, começou a segmentar entre lulista, né, esquerda não lulista, sem posicionamento ideológico barra direita, a direita e a direita bolsonarista. Né? A pesquisa traz uma leitura complementar a esta. E não classificando com rótulos ideológicos, mas classificando com rótulos que medem o motivo do voto. Então, nós fizemos 60 grupos focais, e aí nesse contexto dividimos 20 esquerda lulista, 20 direita bolsonarista e 20 quem não tem posicionamento e os de centro. E o grande achado é que nós encontramos 5 Brasis. Então, hoje o Brasil é dividido em 5, né, faixas de eleitor. Os mais conhecidos, né, a gente pode pegar, por exemplo, o progressista ideológico, que é o eleitor lulista raiz. O que é que mobiliza o voto desse eleitor? Ele não quer perder as conquistas sociais. Ele acha que a direita é um retrocesso em relação a essas conquistas. E isso é um principal atributo do voto no Lula, além do entusiasmo na figura do presidente Lula. Uhum. O segundo perfil é o conservador ideológico, que é o bolsonarista raiz. Ele defende a fé, a família, ele é intransigentemente contra qualquer aliança com o PT, ele odeia, né, o PT nesse sentido. Então, eles formam ali um bolsão de 12% cada um deles, né, quantitativamente falando. Um terceiro perfil é o crítico. O crítico, ele é o eleitor onde, por exemplo, o Renan Santos ele surfa bem. É um eleitor que ele é contra o clientelismo político, contra os familiares que têm sucessivos mandatos, ele é contra a corrupção, contra uma série de questões que podem afetar a ética e a moral do candidato, e eles são eleitores pragmáticos, né? Então, tanto é que discursos muito rápidos, diretos, como o próprio Renan vem fazendo, ele conquista essa faixa do eleitor. Nós temos um sobrevivente pragmático, que é um eleitor que não tem ideologia. A ideologia dele é ter dinheiro para pagar o boleto no fim do mês. Eu estou falando do microempreendedor, estou falando dos empreendedores, de quem precisa pegar um ônibus, de quem sente na pele o preço do aumento da gasolina. Então, esse perfil, ele quer
votar e move esse voto em quem realmente tem capacidade de mudar a vida dessas pessoas. E, por fim, o quinto perfil é o que eu chamo do voto híbrido, o eleitor híbrido. Ele pode votar para presidente com um candidato, ele vota para governador em outro candidato que não tem alinhamento com o presidente, vota um senador com outra bandeira, porque ele entende que ele pode fazer, ele é o responsável por montar a sua coleção de figurinhas. Então, ele não vai numa linha de espinha dorsal, né, no sentido de votar no mesmo partido, no mesmo campo ideológico. Então, note que a eleição presidencial, os polos eles estão duros, estáticos, eles não vão se modificar, e esses três perfis que vão estar fazendo a volatilidade do voto, que é um erro das campanhas, é não estudá-los para saber quais são os argumentos, os atributos que possam, né, ganhar esse coração para o voto. E esses eleitores, e principalmente o eleitor crítico ou o eleitor sobrevivente, né? O pragmático sobrevivente, falar de ideologia, falar de Trump, falar de tarifa, falar de PIX, é uma agenda que não passa, né, no cotidiano dessas pessoas, né? Então, essas pessoas são movidas por propostas críveis que possam realmente discutir o futuro do país. Então, essa divisão desses 5 perfis, acreditamos que é a atualização mais, digamos, moderna em relação a essa leitura do que simplesmente rotular entre lulista, não lulista, né, Bolsonaro, não bolsonarista, ou pessoas sem esse perfil. Até porque, com o passar dos anos, as figuras políticas elas vão dar lugar a outras figuras políticas. Então, essa nomenclatura de bolsonarista e lulista, ela vai, daqui a um tempo, ficar fora de uso, né? Vai ficar fora de moda. Olhando para, principalmente os pragmáticos, os híbridos, além do Lula e do Flávio, que são os líderes das pesquisas, quem hoje você vê que está se colocando para tentar conquistar esse eleitorado? O eleitor mais crítico e o eleitor sobrevivente, ele tem uma tendência para o Renan Santos. Porque o Renan tem feito uma comunicação, diria que inteligente, de visitar os locais, de poder ser uma testemunha ocular e presencial daquelas dificuldades, né, que o eleitor passa em diversas regiões do país. Mas o desafio do Renan é os outros perfis, que causam uma barreira. Um dado quantitativo, nós fizemos a seguinte pergunta. O que seria melhor para o Brasil hoje, politicamente? Reeleger Lula, 38%. Eleger Flávio Bolsonaro ou alguém apoiado por Jair Bolsonaro, 35%. Eleger nenhum dos dois, 25%. Então, note que a própria terceira via ela vai bater nesse teto de 25%, porque os 35% já votam em alguém apoiado por Bolsonaro, nesse quesito. Então, essa janela temporal de polarização, ela vai durar 4 anos, e daqui a 4, né, vai ter as renovações. Então, vejo que esses candidatos que podem performar, como o Caiado, como o Zema, como o Renan e demais outros, a depender da idade que eles tenham hoje, a grande oportunidade de discussão vai ser daqui a 4 anos, porque hoje o Brasil está tomado por esses dois polos, que criaram um piso de votos, né, onde a terceira via não vai conseguir ultrapassar esse piso, né? E aí vamos de novo para uma discussão, infelizmente, né, do menos pior, de fato, porque eu não vejo, como analista político, como estudioso do eleitor e da cabeça do brasileiro, os candidatos discutindo o futuro do país. Está discutindo o CPF de cada um, está discutindo atores externos, está trazendo outras pessoas para essa briga, para poder, de alguma forma, criar essa cortina de fumaça para poder não dar brecha também para uma terceira via crescer, porque na medida que vai discutir proposta, aí eu nivelo o discurso, porque eu democratizo para todo mundo entrar nesse bate-papo para falar sobre propostas. Ótimo. Então, para resumir, eu queria que você falasse, né, fazendo a conta, né? Você falou que o lulista e o bolsonarista, cada um ali, que no caso vocês não nomearam dessa forma, né? Mas é 12%. Quanto está em disputa desse eleitor e qual desses perfis vai ser mais importante ser conquistado? E aí, minha última pergunta é em relação do que vocês também mostraram na pesquisa, né? O que o brasileiro está buscando nessa eleição? O sentimento predominante no Brasil hoje é de exaustão. A exaustão, ela chega como o cume, mas até chegar ao cume você tem decepção, frustração, medo, né? Uma série de sentimentos. E quando o Brasil chega nesse estágio, eu sempre digo que o que mobiliza é a raiva. Se o Brasil fosse um país raivoso, não teríamos outros candidatos. Seria uma eleição como a americana. Ou A ou B. Eu voto para tirar ou eu voto para colocar.
Note que as terceiras vias juntas, ela vai dar uns 25%. Então, ele está ansioso para saber quem, de fato, vai discutir essa agenda. Então, esse eleitor, que respondendo a segunda pergunta, ele vai somar em torno de 25% do eleitorado. Não é suficiente para eleger só, mas é suficiente para fazer a diferença. Esse eleitor pode ir para o Flávio? Pode, mas também pode ir para o Lula. Porque ele vai ter 3 caminhos no segundo turno. Ou vai escolher Flávio, ou quem for, de fato, para o segundo turno, ou vai escolher o Lula, ou ele vai anular o voto. E quando ele anula o voto, aí a conta fica mais complexa. Porque quais são os perfis, idade, sexo, onde mora que vai anular esse voto? Se for numa região que o Lula está mais forte, pior para o Lula. Se for para uma região que o Flávio está mais forte, pior para o Flávio. Então, esses 25%, eles realmente vão fazer a diferença para eleger um dos 2 polos. Mas não acredito que tenha força suficiente para desbancar o segundo colocado e colocar a terceira via, né, como alternativa de fato. E pode acontecer, como estamos vendo aqui em São Paulo, desistências. Né? Acompanhamos a desistência do Kim Kataguiri, a desistência do Paulo Serra, que aí são as articulações políticas. Então, eu diria que até convenção, tudo de fato pode acontecer, né, nessa janela de tempo. Manuelton, te agradeço por ter participado do nosso programa. As portas da Exame estão sempre abertas para você. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. A gente vai bater muito papo ainda. E fique por aqui, porque ainda vamos conversar online com Murilo Medeiros sobre o duelo entre Raquel Lira e João Campos em Pernambuco. Fica com a gente. E recebemos o Murilo Medeiros no nosso quadro Mapa Eleitoral. Murilo, seja bem-vindo ao Eleições em Pauta, tudo bem? Tudo bom, André? Obrigado pelo convite, prazer enorme participar do programa. E vamos falar sobre a eleição em Pernambuco, Murilo. Queria que você comentasse, a gente vê que nas últimas semanas, né, o quadro que se desenhava para um favoritismo do João Campos, ele mudou com a atual governadora Raquel Lira, passando ou em algumas pesquisas empatadas com o João Campos. Como que você está analisando esse momento da corrida? A gente sabe que está cedo, né? A campanha não começou de fato, ainda é uma pré-campanha, mas ao mesmo tempo é uma eleição que, assim como a nacional, já tem 2 nomes bem definidos. E também o que isso significa para a campanha presidencial de Lula num estado que ele é muito forte. O quadro eleitoral em Pernambuco é uma peça-chave para entender o comportamento do eleitor nas eleições de 2026. Foi a primeira grande virada nas pesquisas eleitorais de uma candidata que estava muito atrás, a atual governadora Raquel Lira, e conseguiu ultrapassar o então prefeito, o ex-prefeito de Pernambuco, de Recife, João Campos, muito bem avaliado. E todo esse quadro demonstra a força da máquina estadual. A Raquel disputa a reeleição, ocupando o cargo de governadora, acelerou uma série de obras de entregas, reposicionou sua comunicação e nos últimos meses, por exemplo, na área da segurança pública, ela investiu maciçamente no aumento de viaturas, no reforço do policiamento, inclusive com um programa de policiamento nas ruas, os chamados Laranjinhas, que aumentou muito a aprovação do governo nesse campo da segurança pública. Oi, gente, encerrou há pouco tempo o jogo do Brasil, 3-0, o palpite deu certo. Só para dizer, como tem jogo na próxima segunda-feira, o expediente no estado vai até meio-dia. Que festa é essa? 4º andar do Hospital da Restauração, a gente já entregou o 6º, 8º andar, ala norte do 7º, entregamos hoje de manhã a recepção do centro de imagem e estamos reformando tudo. Então a Raquel agora desponta como um nome que reflete uma eleição em Pernambuco de continuidade e não mudança. As pesquisas mostram que ela tem a menor taxa de rejeição dos atuais pré-candidatos. A taxa de aprovação do seu governo é quase 70% de aprovação e ela conseguiu montar um amplo arco de alianças em torno do seu nome. Só o partido dela, ela que migrou do PSDB para o PSD, ela conseguiu filiar mais de 70 prefeitos ao PSD. Então, a Raquel conseguiu montar uma forte estrutura de alianças, principalmente no interior do estado, para fazer a contraposição da força de João Campos na região metropolitana do Recife. Brasil e Japão. Qual é o seu palpite para o próximo? 3-0. De novo? 3-0 de novo.
Recebi um presente, vou botar agora, ó. Aqui, ó. Ela de Areia no Recife, qual é o nome da fonte? Júlia Santiago. Muito bom. Então, foi uma conjunção de fatores que ajuda a explicar esse bom posicionamento da Raquel Lira agora nas pesquisas de intenção de voto. Lilo, como que você vê o Lula nesse momento, uma vez que teve até nas últimas semanas a gente apurou tanto com pessoas dentro do PT quanto do PSB, partido de João Campos, de um momento ali de desencontros entre falas de que o Lula talvez não subiria no palanque do João Campos, exatamente por esse bom momento da Raquel Lira. Você vê que o Lula ele se coloca numa situação onde a Raquel Lira não vai atacá-lo, né? Porque Pernambuco é um estado historicamente lulista, petista, ao mesmo tempo que ele tem o João Campos, que é presidente do partido aliado dele, concorrendo. Então, como que você vê o posicionamento do Lula também nessa eleição e a importância para a eleição nacional? De forma estratégica, por Pernambuco ser o segundo maior colégio eleitoral do Nordeste, com mais de 7 milhões de eleitores, Lula vai tentar manter os dois palanques em torno de seu nome. Mas a estratégia da governadora Raquel Lira é tentar evitar uma nacionalização da campanha, porque isso poderia limitar o seu crescimento eleitoral. E a partir de agora nós vamos ver uma corrida contra o tempo em relação aos dois pré-candidatos em torno desse apoio presidencial. Inclusive, João Campos já fez algumas visitas a Lula, gravou vídeos reforçando que o seu palanque em Pernambuco vai ser o palanque de Lula, e a governadora Raquel Lira tenta evitar essa associação excessiva à campanha nacional, porque a estratégia da Raquel até agora foi focar muito em temas locais, para evitar que o quadro de polarização nacional contaminasse sua eleição. Lula ainda é um forte puxador de votos no Nordeste, e essa é uma preocupação da campanha de Raquel, caso Lula embarque de vez na campanha do João Campos e acabe retirando os votos necessários para a vitória da Raquel nessa eleição que promete ser muito acirrada, né? Nas últimas semanas, Raquel reforçou muito o apego a símbolos locais, usando muito a bandeira de Pernambuco, que é um símbolo muito forte do patriotismo, da nacionalidade ali do pernambucano, né? Um orgulho para qualquer pernambucano o uso da bandeira. E ela focou muito em temas de sua gestão, o investimento na questão hídrica, da industrialização, do desenvolvimento regional, focando muito no interior. Então, essa contaminação da eleição presidencial na eleição local poderia prejudicar muito a Raquel. E Lula, de forma estratégica, vai tentar ganhar apoio dos dois lados, né? Por mais que ele suba no palanque do João Campos, ele não quer também desperdiçar os votos preciosos da campanha de reeleição da Raquel Lira. E Murilo, só para concluir, você compartilhou comigo um estudo, né, um levantamento que você fez de histórico de porcentagem de população do Nordeste que que o PT e partidos de esquerda governaram nas últimas eleições estaduais. A projeção é que em 2027, olhando principalmente para as pesquisas hoje, esse número ele que já foi de 90% em 2018, ele caia para 6%. O que isso mostra também sobre o momento do PT, do Lula, da esquerda no Nordeste? Há uma mudança importante no comportamento do eleitorado nordestino nos últimos 20 anos para cá. O PT, desde a ascensão de Lula ao poder em 2003, conquistou muita capilaridade regional na região Nordeste. Mas 3 fatores ajudam a explicar o porquê dessa eleição de 2026. As candidaturas atreladas ao PT nos quadros estaduais se mostram muito com baixa competitividade eleitoral, né? O primeiro é uma fadiga de material, já que o PT, em alguns estados estratégicos do Nordeste, está no poder há mais de 15 anos, né? Como é o caso da Bahia, quando Jacques Wagner derrotou
a hegemonia do grupo político de Antônio Carlos Magalhães e assumiu o poder em 2007. E desde lá o PT se mantém no poder na Bahia. A mesma coisa no Ceará, né, quando o PT se revezou no poder com o PSB e o PDT. Outros estados também, como Maranhão, como Rio Grande do Norte, Pernambuco também, quando o PSB de Eduardo Campos comandou por muito tempo o estado. Então nós vemos uma certa fadiga de material em relação a esses partidos progressistas que comandaram grande parte dos governos estaduais do Nordeste. E há esse sentimento hoje de mudança, de alternância de poder. O Nordeste rumando, saindo um pouco da esquerda e migrando rumo ao centro, né? Os partidos PSD, MDB e União Brasil, na atual conjuntura eleitoral, são os líderes de favoritismo para conquistar a maioria dos governos do Nordeste. O segundo aspecto que eu destacaria é o tema da segurança pública. O Nordeste vem sofrendo muito com altos índices de criminalidade, especialmente nas suas regiões metropolitanas, das grandes capitais, e isso é um calcanhar de Aquiles para candidaturas vinculadas ao PT na região, que gerou um certo desgaste também eleitoral. E, por último, o eleitorado do Nordeste está cada vez mais pragmático, menos ideologicamente fiel a lideranças e também mais volátil, muito mais sensível à qualidade dos serviços públicos e também ao custo de vida. Os programas sociais, que foram muito importantes para a economia do Nordeste nas últimas décadas e durante a gestão de Lula, a despeito de sua importância, o voto de gratidão do eleitor do Nordeste em relação a essas políticas sociais também se perdeu um pouco, né? Então, o voto de gratidão pelo PT ter investido muito na área social do Nordeste, isso também se dissipou um pouco mais, tendo em vista essa nova ascensão da classe C na região, que quer ir além do que é hoje oferecido pelo Estado, né? Então, há essa nova classe média na região que desgarra um pouco da preferência eleitoral do PT. Então, são esses três fatores que ajudam a explicar essa mudança de eixo eleitoral numa região que vai ser fundamental para a eleição de 2026. Murilo, agradeço a participação. O convite está aberto para os próximos episódios do nosso programa. Obrigado. Obrigado, André. Foi um prazer estar com vocês. E esse foi o Eleições em Pautas. Daqui 2 semanas voltaremos para falar sobre as principais movimentações da política brasileira. E não se esquece de se inscrever no canal da Exame para acompanhar tudo. Até a próxima. Muito obrigado.